Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo aqui o querido amigo vindo do distante pacato município de Valença, lá no Piauí, 2.400 quilômetros aqui de Orlândia. Meu querido amigo José Inácio Dantas Filho. Ok, Tarciso, um prazer obrigado. muito grande recebê-lo aqui, Zé. Prazer é todo meu, irmão. Prazer. A razão do Zé Inácio estar aqui, a gente sabe que ele teve já uma trajetória política, foi vereador, foi presidente de Câmara, foi secretário municipal e diretor em alguns órgãos aqui da prefeitura, mas hoje é uma homenagem que nós queremos fazer aos nossos queridos irmãos nordestinos. Para quem não sabe, estamos prestes a completar 50 anos que os primeiros nordestinos chegaram aqui a Orlândia e, por extensão, também a região da Alta Mogiana. E o Zé Inácio, que hoje tem 64 anos de idade, está há mais de 40 anos aqui em Orlândia, não é isso, Zé? Isso. E ele tem, portanto, muito mais tempo de Orlândia do que no Nordeste. Zé, a gente queria primeiro que você trouxesse a história da sua família. Valença é um município que eu vi aqui, tem 30 mil habitantes, fica encravado na região central do Piauí. Aliás, o estado do Piauí tem a única capital do Nordeste que não fica na praia. Teresina fica no coração. São 240 quilômetros da capital? 210 quilômetros de Valença. Me conte direitinho essa história da sua família lá em Valença. Pois vamos lá, amigo. É um prazer estar aqui, né, para contar a minha vinda para a cidade de Orlândia, né? Então, eu nasci em Valença, né? Eu falo Valença porque na época era Novo Oriente, mas era município de Valença, né? Zona rural. Zona rural de Valença, que foi Novo Oriente, passou a cidade em 61. E eu nasci em 60, então era o município de Valença. Então lá meus pais nos criaram, né? Somos 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres. E inclusive a nossa vida de início foi toda em Novo Oriente. Meu pai trabalhava, tinha fazenda, né? Tinha engenho de fazer rapadura e cachaça. Era o trabalho que a gente fazia lá. Que legal, cortava cana e já produzia e vendia. Exatamente. Aí ia para Valença vender? Ia para a zona região rural para a região inteira. Para a região inteira. Vendia em várias cidades da região. A rapadura e a própria cachaça era feita lá em Novo Oriente, no engenho do meu pai, né? Então, no teu caso específico, talvez você seja uma exceção, que você nasceu numa família de um melhor poder aquisitivo, a gente pode dizer. Sim, sim. Graças a Deus eu tive essas condições, né? Meu pai teve condições, inclusive deu estudo para todos os filhos, né? Nós todos somos formados. As formadas, eu fiz o segundo grau, o antigo segundo grau, fiz contabilidade, e meus irmãos todos estudaram, né? Tem uns que têm curso superior. Foi o que o velho deixou de herança para nós, graças a Deus. Agora, nesse meio tempo aconteceu um fato que pegou a família desprevenida. O seu Zé Inácio, seu pai, morreu precocemente. E quantos anos você tinha quando seu pai morreu? Que idade que o seu Zé Inácio veio a óbito, faleceu? Ele que era casado com a dona Maria Jesus, que graças a Deus está viva até hoje, viva. A mamãe. Mamãe está com 88 anos, né? Inclusive meu pai morreu muito novo, né? 48 anos. E deixou a família toda nas nossas mãos, né? Eu filho homem mais velho, então eu tive que correr para socorrer os demais. Eu estou vendo aqui, são 9 irmãos, mas você é o primeiro homem dessa escala, é isso? Exatamente, tá? Eu sou o primeiro homem, então, na época lá eu estava no exército, quando meu pai morreu, eu estava com 19 anos, e aí eu fiz 1 ano e 1 mês de exército, depois eu tive que saí e vim embora para Brasília, né? Morei 1 ano e 1 mês em Brasília, porque o meu intuito era entrar na Polícia Militar de Brasília, e não consegui, fui classificado para ir para Rondônia, Rondônia era distante demais, eu resolvi voltar para o estado do Piauí. Agora, nesse meio tempo, você acabou tendo a tarefa, junto com os outros irmãos e as irmãs também, de tentar organizar a vida da família. Isso provoca, e a gente sabe em muitos casos, né? Principalmente na moda antiga, que a viúva não sabia sequer o número da conta bancária que o falecido tinha, não era assim que funcionava? Exatamente. Até hoje acontece isso, mas naquele tempo era pior, né, Zé? Pior, exatamente. Antigamente as mulheres eram só para a cozinha mesmo, como fala, com respeito a todas elas, né? Mas sim, ela era só para isso, cuidar dos filhos e fazer comida para os demais, né? Então ficou essa responsabilidade entregue à minha mão, foi aonde eu tive que vir para o estado de São Paulo para poder arrumar algum emprego, para poder trabalhar e ajudar os demais lá no estado do Piauí. Agora, na sua infância, eu imagino que devido a toda essa dificuldade, você tenha tido pouca frequência na escola. Até que ano do primário você completou quando ainda estava no Piauí? Lá eu saí formado em contabilidade. Conseguiu em contabilidade, lá próprio? Lá, exatamente. Lá e no você estado do Piauí. estudava em Valença? Estudei em Valença, o segundo grau em Valença, né?
Quantos quilômetros Novo Oriente da cidade de Valença? 20 quilômetros só. 20 quilômetros. Bem próximo. Então você completou esse ciclo e, portanto, foi para atender o Exército e tentar uma vida militar em Brasília, né? Exatamente. Estamos falando do ano de... 81. 81. Exato. Tá, 81. Bom, em 1981, você foi para Brasília. Imagino que a partir do fato de você voltar para sua casa, você decidiu que teria que vir aqui para o sudeste do Brasil, né? Onde em busca de emprego. Foi essa a sua opção? Essa foi a minha opção e foi o que eu fiz, né? Isso eu fiz no ano de 85, né? Eu vim para Orlândia, direto para Orlândia, né? De Valença a Orlândia. Inclusive, antigamente demorava mais para chegar, porque eu tive que ir para o Rio de Janeiro, né? Fiquei no Rio de Janeiro, inclusive a gente estava até no intuito de ficar por lá. Mas como nós já tínhamos conhecimento da cidade de Orlândia, aí eu acabei de chegar até aqui a cidade. Eu imagino que uma viagem desta significa uma demanda de quase 4 dias, né? Se nós estamos falando de uma distância de 2.400 com as rodovias naquele tempo, é prato cheio para demorar 4 dias uma viagem dessa, né, Zé? Exatamente. Nós gastávamos 4 dias para chegar aqui até a cidade de Orlândia. De Valença a Orlândia era 4 dias batido. Você não foi seduzido pelas praias do Rio de Janeiro? Não chegou a pensar... Aqui vou ficar ou não? Não foi, porque foi a primeira vez que eu saí, né? Apesar que eu tinha morado em Brasília, né? Mas quando eu cheguei no Rio, nós já tinha bastante nordestino aqui na cidade de Orlândia e nós já estava com esse intuito de vir diretamente para Orlândia. E a gente estava em busca de trabalho, né? De serviço. Onde a gente encontrava, a gente ficava, né? Mas nós já tínhamos o destino certo, que era a cidade de Orlândia. Eu estou vendo aqui, você chegou em Orlândia em maio de 1985... Mas a história, a gente tem que prestar uma homenagem àqueles que chegaram no ano de 1975, 76. Foram, na verdade, os primeiros nordestinos, também vindos de Valença. Quer dizer que o núcleo dos nordestinos, o primeiro núcleo a chegar em Orlândia veio do Piauí, então. Exatamente, da região de Valença, né? Valença, Novo Oriente, esse pessoal vieram nos anos 70, né? 75, 77. Só que esse pessoal, a usina e a Somalgo, mandava buscar no estado do Piauí, direto então, lá em só para Valença. explicar, usina, provavelmente a Vale do Rosário, que era a grande usina, e talvez uma das primeiras nos anos 60 aqui, e a própria São Malgo, que ainda estava em plena atividade. Eles contratavam, esse pessoal vinha, fazia a safra e voltava, é assim que funcionava? Exatamente, a usina mandava buscar, inclusive eles não vinham nem para o corte de cana, né? Eles vinham para trabalhar direto na indústria, né? Dentro da usina. E aí a usina buscava lá, mandava o ônibus em Valença e depois levava de volta, assim que terminava a safra. Agora, Zé Inácio, eu gostaria que você, com a sua ajuda, você pesquisou, conhece muito dessas pessoas, que a gente prestasse uma homenagem aos pioneiros dos anos 70 que chegaram aqui em Orlândia. Eu me recordo muito bem que o Santa Rita estava começando a ser implantado, eu me recordo de algumas pessoas que foram esses pioneiros. Eu gostaria que você falasse o nome, prestasse homenagem, porque alguns deles vivem até hoje em Orlândia, não é verdade? Exatamente, são muitos, né? Mas eu posso citar aqui alguns, né? Como Antônio Altino, né? Vive hoje aqui também com uma grande família aqui na cidade de Orlândia. Chico Trajano, que já é falecido. O Altino, vamos falando a empresa que ele trabalhou para as pessoas conhecerem. Antônio Altino, a atividade profissional dele quando ele chegou em Orlândia? Ele veio exclusivamente para São Malgo, né? E depois foi para o corte de cana. Hoje ele tem a família dele que trabalha aqui já na cidade há muito tempo, família muito grande, onde tem filho, tem empresa da construção civil. Ele é na área de construção civil? Os filhos, né? Porque hoje ele já está com a idade bem avançada, né? Há mais de 80 anos e está aposentado. Muito bem. Além do Antônio Altino, quais outros? Tem o Chico Trajano, né? Que foi um dos primeiros também, já é falecido, né? Mas a família continua aqui. Ele chegou a trabalhar em que empresa, o Chico Trajano? O Chico Trajano chegou a trabalhar até na Morlan, né? Trabalhou muitos anos, aposentou pela empresa Morlan. Quem mais? Tem o Agnello, tem o Geraldo Ducantilo, né? Que foi um dos primeiros que veio para Orlândia. E esse também ainda trabalha na Morlan também, o Geraldo. Até hoje? Até hoje. É aposentado e continua na Morlan. Constituiu a família aqui. A família está toda em Orlândia. Agora, é impressionante isso, né? Nós estamos falando de 1976, nós estamos na 3ª geração do pessoal que chegou aqui e talvez até a 4ª geração, né? Sim, está chegando nisso aí. Esse pessoal que vier nessa época, em 75, 76, tem a 3ª, 4ª geração lá. Eu que vim em 85, já estou na 3ª, né? Exatamente. Agora, o relato desse pessoal, quando você chegou aqui, eles ficavam fora daquele esquema safrista ou chegaram alguns deles fazer o esquema de fazer a safra e voltar para a região Nordeste? Como é que era o esquema desse pessoal? Era voltar para o Nordeste, fazia a safra e retornava, né? Depois dos anos 80 que começaram a vir e ficar aqui na cidade de Orlândia e região.
Quer dizer que esses nomes que você mencionou, em algum momento fazia a safra, voltava, mas depois voltaram novamente, ficaram aqui definitivamente e construíram família, né? Exatamente, Tarcísio. Eles vieram e depois ficaram por definitivo aqui na cidade. Agora, tem uma estatística que alguém me disse que nós chegamos a ter, né? Quando desse início que o pessoal vinha para a safra, quase 1.000 nordestinos trabalhando aqui em Orlândia, atendendo também usinas da região. Esse número procede? Procede até a mais que isso, né? Porque, inclusive, quando tinha o pessoal que vinha só tirar safra, que eu me candidatei, eles me ajudaram em transferência. Eu fazia a média de 360 transferências de título na época da safra aqui, para eles me ajudar na época da política. E eleitores quanto tinha aqui, já cadastrados? Uns Tinha 300, mais de 1.000. quase? Mais de 1.000. Mais de 1.000 já na época. Então, realmente, era um número realmente impressionante. Apenas lembrando que essa questão do fluxo migratório diminuiu bastante, em função, é claro, do impedimento do corte manual da cana, passou a ser todo ele mecanizado. Só que isso criou uma coisa importante e interessante. Os filhos daqueles nordestinos que eram cortadores de cana acabaram estudando, se especializando e hoje estão bem-sucedidos, né? Eu acho que realmente cortar cana manualmente não era um serviço que as pessoas pudessem suportar, né, Zé Inácio? Realmente era um serviço muito duro, né? Muito difícil também, a gente não tinha tanto conhecimento do corte de cana. Mas hoje, o nosso pessoal que cortava cana na época, hoje eles estão tudo na área da construção civil, né? Nós temos vários amigos hoje que têm empresa, geram emprego aqui tanto para nordestino como para outras pessoas de outras regiões, né? Eu posso citar o caso do Macedônio, tem o Docinho, né? A gente considera como Docinho, o Chicão também, são pessoas que estão na área civil, que dá muito emprego, certo? Muito emprego para vários nordestinos. E a gente sabe também que a partir da sua chegada aqui, Piauí foi pioneiro, mas depois acabaram chegando pessoas de outros estados. Quais seriam os estados que tem gente que mora aqui ou que já está integrado? Eu tomo a liberdade, por exemplo, de dizer do querido amigo José Carlos Barbosa, o Zé Cafetê, né? Foi vereador aqui na cidade de Orlândia. Eu conversava com ele, ele me informou que chegou aqui em 1986. Portanto, já há um tempo expressivo, são quase 40 anos que o Zeca está aqui. Ele é do Pernambuco. Além do Piauí e Pernambuco, quais outros estados que tem gente aqui morando em Orlândia? Nós temos gente aqui do Maranhão, nós temos do Ceará, Pernambuco, Bahia, temos bastante baiano aqui, tem nosso amigo João Moura, né? Que é da Bahia. A família do João Moura, do exatamente. João Moura, né? É Cocos na Bahia, é isso? É Cocos na Bahia. Então temos de vários estados, né? Como eu te falei, na época que eu vim em 85, que eu fiquei aqui em Orlândia, depois eu tive que ir para Morro Agudo, né? Fiquei alojado lá no alojamento da usina nos anos 85. E naquela época tinha muita gente da Bahia, do Ceará, do Pernambuco, Maranhão, piauiense, né? E eu que fazia carta para ele, que o único meio de comunicação que tinha na época era a carta, né? E como eles não tinham conhecimento, não tinham estudo, eu que fazia carta para eles, fazia as cartas e lia as cartas dele quando chegava. Então você vai dar uma parada aqui. Vocês já ouviram falar do filme Central do Brasil? Eu fiz uma pesquisa em 1998. Fernanda Montenegro e Vinícius Oliveira. O menininho Josué e a professora Dora, é isso? Dora, exatamente. Isso, lembro certinho. Professora aposentada, muito esperta, carioca, muito das cartas. Ela escrevia, não mandava. Exatamente, Tarcísio. Só que você escrevia e mandava. Essa aí, tinha destino final, certo? Que coisa interessante. Interessante. Inclusive, isso eu fiz em 85, né? E esse seriado da Globo foi em 98. E quando eu assisti, eu relembrei, né? Do que eu fazia em 85. Até porque você fez isso, para quem não sabe, o Zé Inácio fez isso porque ele era um pouco mais letrado do que os outros, né? Os outros, grande parte, era analfabeto, né? Sim. E eles tinham que escrever, que era, na verdade, a grande comunicação. Hoje, por exemplo, você passa em qualquer pensão que tem os homens trabalhadores, eles estão lá com o WhatsApp fazendo aqueles vídeos, conversando, não precisa de carta mais não. Mas naquele tempo o único meio era a carta, era né? Era a carta, exatamente. Era a carta e demorava um pouco, né? Da média de 15 a 20 dias, né? Para chegar o retorno, né, dessa carta. E sempre eu tinha carta para fazer, porque era muita gente no alojamento, né? Eu morava lá com eles e fazia isso aí com o maior prazer para todos. E na verdade a sua chegada, né, aqui na cidade de Orlândia, você primeiro teve que se virar nos 30 ficando em Morro Agudo até que aparecesse uma oportunidade. Quando você ficou esse tempo lá, você já trabalhou em alguma empresa, mas me parece que você teve que ir para Serrana. Me explique essa situação. Exatamente, Tarcísio. Então, esse período que eu estive aqui na região de Orlândia para Morro Agudo, eu não consegui emprego, né?
E depois, através de um amigo que trabalhava em Serrana, me levou para lá e eu consegui trabalhar na usina da pedra, né? Trabalhei lá por 5 anos na área de segurança, fui encarregado lá por 5 anos dessa usina. E lá em Serrana é que você conheceu a sua esposa, Dona Francisca. Conte para nós como é que foi. Serrana, coisa e tal. Bico doce, bom de conversa. Oh, que legal, viu? Muito bom, viu? A minha mãe veio passear aqui, né? Me visitar em Serrana e acabou trazendo ela, né? Eu nem conhecia ela, minha esposa, né, a Francisca. Então ela veio de companhia com minha mãe. No dia que chegou, no primeiro dia, nós já começamos a namorar, certo? Namoramos só 60 dias. Namoramos 30 dias em Serrana e depois peguei férias, fui para Brasília com ela, fiquei mais um mês. Depois retornei para Serrana e ela foi para o estado do Piauí. E com pouco tempo mandei buscar ela e casamos. São 31 anos? 36 anos 36, casou em 1990? 90, exatamente. Faz tempo, Zé? Exato. Ano 88. Da Copa da Itália. Exatamente. Eu me lembro que é o ano que eu transmiti a Copa da Itália. Pois é. Agora, você tem 2 filhos, é isso? Tenho 2 filhos. Eu tenho o Marcelo e a Daniele, né? O Marcelo hoje ele é engenheiro de produção, né? Trabalha na montadora Honda, lá em Sumaré. E tenho minha filha que mora em São Francisco, né, na Califórnia. Ela é formada em biomedicina, inclusive ela esteve aqui no mês de fevereiro, já pegou toda a papelada dela para poder atender lá nos States, né? E eu pedi para o Zé Inácio, quando ele estava lá, né, assistir um jogo da NBA. Se você pegar o WhatsApp do Zé, tem uma ponte, é Gold State, aquela ponte, que é uma bela ponte. Mostrando que a vida é feita de conquistas, né, Zé? É assim que se faz. Exatamente. Você veio com os problemas, lutou com a vida e hoje tem filhos que estão resolvidos e você é um cidadão, que daqui a pouco nós vamos ver a sua atividade aqui em Orlândia, mas eu entendo que o teu resultado como pai, né, como chefe de família, isso é um exemplo, né? Porque eu gostaria de saber, quando você encontra com um desses seus companheiros que chegaram aqui na mesma época, qual o tipo de conversa que vocês têm com ele? Rola muita emoção? Rola muita emoção, né? E é muito gratificante, né, para a gente contar tudo aquilo que a gente passou, que sofremos muito, viu? Foi muito sofrido. Para nós chegar até aqui, foi muito sofrido. Cheguei a dormir no chão, no chão mesmo, né? Isso aí eu passei por isso. Tanto eu como meus colegas chegamos por aqui, foi muito sofrido. E o preconceito, Zé Inácio? Preconceito era um absurdo, né? Hoje existe, mas hoje devido à mídia, né, a gente está mais sossegado em relação a isso aí, mas antigamente era muito dolorido, e é uma ferida que se abre que não se fecha mais. Agora, profissionalmente, eu sei que você trabalhou na empresa Lagoinha. Estava fazendo algum conjunto habitacional aqui em Orlândia? Qual era o conjunto? Exatamente. O meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho aqui em Orlândia foi na Lagoinha, na construção do José Vieira Brazão. Eu trabalhava na portaria da obra, né? E trabalhei por 6 meses. Antes de finalizar a obra, eu fiz um contato com a Vale do Rosário, depois eles me chamaram e eu fui para a Vale e trabalhei 1 ano lá na parte de segurança também. Você também trabalhou na Comov, naquele tempo que ela estava com aquele problema de concordata. Quanto tempo você ficou lá na Comov? Fiquei por pouco tempo, porque eles tentaram reabrir a empresa e não foi possível, mas eu fiquei por 90 dias, mas foi muito gratificante para mim, porque na época eles me deram uma casa para mim morar gratuitamente, onde eu morei por 18 anos. 18 anos? Naquela casa da Vila Comov? Da Vila Comov. Quantas casas eram aquela Vila Comov? Eu não me lembro bem de cabeça, se é que você lembra também. Não lembro bem, mas lá tem mais de 30 casas. 30 casas? Sim, tem mais. Lá você viveu durante um período, né? Um período por 18 anos, né? Lá, morando mesmo na Comov, foi onde eu passei para Morlan. Morlan me chamou para trabalhar e hoje eu estou há 31 anos na Morlan, na empresa Morlan. E você entrou na Morlan em que setor? Foi para a fábrica? Exatamente, eu fui para a fábrica, fui para a galvanização. Aí depois, como eu tinha sido encarregado de segurança na usina da pedra, eles convocaram umas pessoas, né, que já tinham trabalhado na parte de segurança, para dar férias para os segurança da Morlan. Então eu fui, né? Fiquei lá por um período, depois foi terceirizado, eu voltei para a galvanização e trabalhei mais uns 3 anos e depois me convocaram para trabalhar na residência do seu Estevão. E aí que talvez aconteceu aquele lance de um homem que você conheceu, trabalha na casa dele até hoje, né? Exato. Pela Morlan, e tem um grande respeito e admiração que eu sei que você tem. Foi trabalhando lá que você o conheceu pessoalmente, seria isso? Exatamente, porque 1 ano antes, né, de eu ir lá, eu participei de uma eleição ajudando ao Peixinho, né? Ele foi candidato a vereador. Devair de Freitas. Devair de Freitas, o Peixinho, um grande amigo que eu tenho, né? Então eu ajudei ele foi candidato, foi eleito. Aí ele me falou para mim, ó, a próxima agora é você, né? E no ano seguinte, 2004, eu me candidatei. Não fui eleito, mas tive 730 votos, né? Fiquei com medo suplente. Aí depois dei sequência. 4 anos depois o Estevão juntou, né?
me convidou para me lançar novamente a candidato a vereador, onde eu tive 1.362 votos e fui eleito a vereador, onde eu me tornei vereador e presidente da Câmara Municipal de Orlândia. Estamos falando de quase 1.400 votos. Exatamente, é muito voto, né? Voto. Com certeza. Foi presidente por 2 anos. Por 2 anos. Foi 2 anos. Foi onde eu fiz a reforma da Câmara, foi dentro da minha administração, né? E você depois também atuou como secretário da prefeitura. Em que área você atuou? Exatamente. Eu atuei junto com o Estevão era secretário do meio ambiente, né? Então ele me convidou e eu fui trabalhar com ele como assessor 1 na Secretaria do Meio Ambiente. Depois, quando o Sérgio Gordinho ganhou a eleição, ele me convidou e eu trabalhei com ele como secretário do Meio Ambiente por 4 anos. Agora, quando você vê tantos nordestinos vivendo aqui, de que maneira você projeta o futuro? A gente sabe que essa mecanização chegou para ficar, a gente sabe que talvez a migração de mão de obra ela não vai acontecer mais, exceto no segmento de construção civil, mas geralmente quem vem do Nordeste hoje, na área de construção civil, vai para grandes cidades, como São Paulo, Campinas, essas cidades que têm um volume muito grande. De que maneira você projeta o futuro da eventual vinda de nordestinos aqui, por exemplo, para a cidade de Orlândia? A construção civil, ela tá muito ampla, né? Aqui mesmo em Orlândia, você procura um pedreiro e você não encontra, certo? Então, essas pessoas que estão vindo do Nordeste, eles estão tudo indo para a construção civil, porque sempre está tendo espaço e condições de trabalho para eles. E você vê que é um futuro também de prosperidade para o pessoal, se vier para cá também. Sem dúvida, porque eu citei alguns aqui que têm empresa, mas são várias pessoas que têm empresas abertas dentro da construção civil, né? E tem muitos serviços, tanto aqui em Orlândia como em outras cidades da região. E com você aconteceu uma coisa interessante. Total de 9 irmãos. Desses 9, quantos vieram com você e quantos ficaram lá? Olha, aqui em Orlândia, eu e mais 2 irmãos, né? Eu tenho um irmão que trabalhou muito tempo na Vale do Rosário, aposentou por invalidez, né? Infelizmente, o caçula, para você ver. Aposentou por invalidez, mas eu tenho um irmão, o Dantas, que ele é formado em técnico agrícola, ele trabalhou por 11 anos na Nova Aliança, juntamente com o Valdomiro, eles que eram o chefe da parte agrícola. Hoje o Dantas está na usina Carolo, onde faz um trabalho de arrendamento de fazenda para a usina, e compra de cana é na mão dele. Esse é o trabalho que ele faz na usina Carolo. E esses 2 irmãos que vieram para Orlândia são mais novos do que você? Sim, são mais novos. Esse eu ajudei a criar lá no estado do Piauí, né? Você tem 64, aquele que aposentou por invalidez, quantos anos tem, e o outro quantos anos? Tem 42, outro 48. Então, na verdade, ficou essa missão de 20 anos de diferença entre eles. A missão ficou mais fácil no sentido de você trazê-los. Exatamente. Com você, né? Exato, foi o que eu fiz. Então, fiquei muito feliz porque todos os 2 desenvolveram um belo trabalho aqui na cidade, né? Construíram família. Hoje o Dantas tem um filho que é agrônomo, trabalha na região de São José do Rio Preto, né? Inclusive o Dantas, nós que somos esportistas, né? Gostamos do esporte, o Dantas trabalhou na usina lá do Novo Horizonte, ele que fazia a parte da grama do estádio, era por conta dele, ele que acompanhava esse trabalho lá. Ismael de Biasi, da família Biasi, que toca até hoje, no esquema do Grêmio Novo Horizontino, hoje Novo Horizontino. Agora, os que ficaram lá, 3 vieram com você, 6 ficaram lá. São todos vivos? Estão todos vivos. E moram todos lá na região? Ou tem alguém que parou ali por São Paulo? Não, eu tenho uma irmã que mora aqui próximo a nós, em Uberaba, né? Em Minas Gerais. Agora os outros tem um que mora em Valença, né? 2, tem um que mora em Valença, um homem e uma mulher, né? Esse é sargento do Exército, é aposentado, mora em Valença lá, tá sossegado lá, tranquilo. Como diz você, ele tá tomando uma cachaçinha tranquilo, no boteco, conversando com os companheiros, jogando uma prosinha pra cá, exatamente, comendo uma carninha de sol e tocando a vida. Exatamente, e cuidando da minha mãe, certo? É muito, muito importante. Ele é uma pessoa que dá muito suporte à minha mãe, certo? Isso aí eu sou muito feliz por isso, agradeço muito ele todo dia por isso, sempre está do lado da velhinha lá, certo? E tem outra irmã, a mais velha, né, de todas, que nos ajudou a criar os demais, né? Essa é casada com o major da polícia, que é subcomandante lá da polícia de Valença, do Piauí. Dona Maria de Jesus, mamãe, quantos anos tem? Mamãezinha tem 88 anos, está lá tranquila, né? Anda, faz tudo, as coisinhas dela, né? Está lúcida. Lúcida. Pega um pau de arara lá do Piauí e vem nos visitar aqui. É assim? É assim a vida dela. Você vê a sua mãe com que frequência, Zé Inácio? Uma vez por ano? Uma vez por ano, né? Mas já vai fazer 2 anos que eu vi ela, porque eu tive que fazer uma viagem para fora do país, né?
E aí não foi possível descer lá para o estado do Piauí, ou subir, né? Como você fala. Tá devendo uma visita para ela. Tô devendo, essa visita eu tô devendo. Porque eu quero que ela fique por lá mesmo, porque é muito velhinha, com 88 anos, fica difícil para fazer uma viagem. Andar de avião ela não pode andar, né? Devido a alguns problemas de saúde, né? Tem que ser Então tem que vir de ônibus mesmo? De ônibus, exatamente. Aí é custoso, né? É custoso, amigo. Por isso que fica difícil. Por isso que é você que tem que ir lá, né? Exatamente. Com certeza. Pessoal, antes do encerramento do programa, deixa eu sempre lembrar aqueles que são nossos apoiadores. A Intel, a VAP, a Combitrans, a SRT. Lembrando que o nosso visual aqui é por conta da Grife Boutique e a Ateliê Floral da querida amiga, a mamãe Júlia Bussi, apoiando também. Zé Inácio, é claro que nesse momento em que a gente fala com questão de imigração pelo mundo afora, quando você vê aquelas imagens das pessoas que saem de um país, é claro que aqui, no seu caso, é diferente. Você ficou no mesmo país, você saiu de uma região e veio para outra. Você é um migrante. Lá fora tem o imigrante, que é aquele que chega, né? Como é que você, quando vê aquelas cenas, você como cidadão, qual é a reação que você vê com respeito àquela dificuldade que as pessoas têm? É lamentável, certo, a situação, porque é muito difícil. Quando a gente se encontra aqui no nosso migrante, como fala, né? A gente tem uma possibilidade, o mesmo idioma, certo? É uma coisa espetacular, dá pra gente tirar de letra, né? Mas eu parabenizo aqui a minha filha Daniele, porque foi uma guerreira, saiu daqui, foi fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos, e ela venceu, graças a Deus, com toda a dificuldade, porque é bem mais difícil do que aqui no nosso próprio Brasil. Ela tem o visa dela? Tem o visa. O visto? Tudo isso, certinho? Tudo certinho, porque ela casou com a americana, então ela tem dupla cidadania. Ah, o marido dela é americano também. É americano, exatamente. Então essa trollada do Donald Trump, no caso dela, ela está segura e tranquila. Nós estamos livres disso aí. A tendência, por exemplo, dela que mora hoje, algum plano eventual no futuro de voltar para o Brasil, ou pelo fato de ter um marido, que tipo de atividade o marido dela, que é o seu genro, executa e pratica lá nos Estados Unidos? Ele trabalha numa empresa com marketing, né? Publicidade. Publicidade, então. Exatamente. É publicitário lá na cidade lá de São Francisco, né? E ela agora está se organizando para fazer o atendimento em laboratório, né? Que a área dela é a área de medicina, de biomédica. Biomédica, exatamente. Já o teu menino, que é engenheiro, esse está aqui no dia a dia, perto de casa. No dia a dia, está perto de casa, está ali em Paulínia, mora em Paulínia e trabalha em Sumaré, né? Já está há mais de 10 anos lá na montadora. Está tranquilo, está mais próximo da gente. E a Daniela, ela não tem interesse mais, assim, vontade de retornar ao Brasil, né? Ela quer ficar por lá mesmo tal, e criar a família dela por lá. E netos, quanto você tem? Eu só tenho uma netinha. Netinha? A Maia, com 4 anos de idade. Filha do Marcelo. Que mora... Em Paulínia. Em Paulínia. Exatamente. Então, tá bom. Ok. Zé Inácio, foi uma alegria muito grande recebê-lo. Eu tenho certeza, né, que esse programa que nós fizemos hoje é uma homenagem a esses migrantes, esses irmãos nordestinos que tanto ajudaram, né, o desenvolvimento da nossa querida Orlândia. Não perca a oportunidade de mencionar alguns, como você já falou, e na figura do querido amigo José Carlos Barbosa, o Zeca, que é meu amigo também pessoal como você. Como meu amigo. Eu gostaria de registrar, né, essa alegria e dizer a todos vocês muito obrigado por vocês terem ajudado tanto a Orlândia. Eu sou uma pessoa que admiro muito no nordestino a resiliência, a resistência. O nordestino pode estar na pior situação, sempre é um cara otimista, de bem com a vida. Isso para mim é um exemplo, né? A gente vê tantas pessoas que têm tanto poder financeiro, mas que não se contenta. A pessoa não é feliz. E eu tenho uma ideia um pouco diferente. O nordestino é uma pessoa de fibra e, portanto, vocês todos merecem da nossa parte todo o nosso reconhecimento. Fica à vontade naquela câmera. Registre também, eu tenho certeza que você me disse, eu quero fazer um agradecimento à Orlândia, meus irmãos orlandinos que me receberam tão bem, Zé. Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a cidade de Orlândia, ao povo de Orlândia, né? Pessoas que me acolheram aqui nessa cidade, né? E aonde eu venci, eu posso falar assim que venci, porque eu encaminhei meus filhos ao trabalho, todos dois vivem por conta. Então isso para mim é muito gratificante, eu só tenho agradecer essa cidade. Para mim, como eu te falei, você já falou para mim aí também, eu tenho 64 anos de vida.
70% está aqui dentro de Orlândia. Então eu vivi aqui dentro de Orlândia. Quero agradecer tanto os orlandinos como meus companheiros nordestinos, meus piauienses, pessoas, fico muito feliz por eles desenvolver o trabalho deles, dar o segmento da vida, criar família, estudar os filhos. Isso para mim, eu fico feliz como fossem meus filhos. Então seria isso aí o meu recado aos meus irmãos nordestinos. E vamos em frente. José Inácio Dantas Filho foi o nosso entrevistado dentro desse episódio do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida.